A morte tem uma importância fulcral no cristianismo porque é a passagem para a vitória final. Seja muito bem-vindo. A 1 de novembro assinala-se o Dia de Todos os Santos e, por outro lado, no dia 2, o Dia de Finados. Tudo isto juntamente também com a tradição do Pão por Deus, onde as crianças saem à rua para pedir uma esmola por alma dos seus. Hoje a reflexão sobre esta época é feita aqui com o nosso convidado de hoje, o Padre Júlio Rocha. Muito obrigada por estar aqui connosco. Muito obrigado, boa noite. É sempre um gosto recebê-lo aqui no nosso estúdio, já está a ficar habituado. O gosto também é meu. Começando aqui também por falar do dia 1 de novembro, que remete-nos um pouco ao Papa Gregório IV. Que origem tem aqui este dia? Pois este dia tem origem no facto de a tradição cristã sempre celebrou os seus heróis. E os heróis do cristianismo são os santos. Não nos esqueçamos que os primeiros 300 anos da história da Igreja são marcados por perseguições e martírios. São muitos milhares de pessoas que morrem por causa da sua fé e são celebrados. E como nós sabemos, todos os dias do ano têm o seu santo. Sou onomástico, portanto, cada dia tem o seu santo. Mas há muito mais santos que dias no ano. Então, a forma melhor de celebrar é celebrar todos os santos. No dia em que se celebram todos os santos, que é desde tempos muito antigos, como disse, desde Gregório IV, se celebra no dia 1 de novembro, é também para recordar que há muito mais santos que não estão nos altares, que não foram canonizados, mas que tiveram uma vida santa, porque para a canonização são necessários uma série de requisitos, entre os quais o milagre, o martírio, e há muitos santos que não se pode provar por estas prerrogativas a sua santidade oficial na Igreja, mas que na sua vida foram tão santos, ou às vezes mais santos, do que muitos outros que estão no calendário litúrgico e no calendário cristão. E por isso o dia de Todos os Santos, o dia 1 de novembro, é um dia em que nós recordamos também todos nós na nossa vida, tivemos alguém que foi exemplar do ponto de vista da fé, do ponto de vista da sua bondade, do seu amor e de uma vida santa, que certamente marcaram a nossa vida. E é tempo de recordarmos também essas pessoas, de forma que é uma festa muito popular na história da Igreja. Hoje já nem tanto, já não se vive tanto esta dimensão, porque também o apelo à santidade hoje tem moldes diferentes e, se calhar, as pessoas não se sentem tão atraídas para ser santas. Quer dizer, muita gente diz, muitas vezes para desculpar os seus exageros, eu não sou santo nenhum, os santos estão nos altares. Não, os santos não estão nos altares. Não há nenhum santo em nenhum altar. O que há nos altares são imagens de santos. Os santos estão na terra, são de carne e osso e devem continuar a ser. E nós devemos ter a consciência de que, apesar de a santidade ter tido sempre facetas diferentes ao longo da história, a santidade na Igreja evidencia-se sobretudo pela fé e pela vivência do amor. E isto é universal, para todos os tempos e para todos os lugares. E, portanto, a Igreja celebra este dia, vai continuar a celebrá-lo, recordando sempre o nosso dever como cristãos, como católicos, de ser santos todos os dias. Por outro lado, no dia 2 de novembro é o dia de Finados. Qual é que é a diferença entre o dia de Todos os Santos e o dia de Finados? O dia dos fiéis defuntos, que é o termo mais popularmente é conhecido como o dia de Finados, mas é o dia dos fiéis defuntos. Não é coincidência estarem os 2 dias seguidos. Num dia celebramos os santos, no outro dia celebramos aqueles que já partiram, os que morreram. Recordamos-los, rezamos por eles e celebramos. As pessoas muitas vezes confundem uma coisa com a outra, até porque a visita aos cemitérios, que tem sido tão falada por causa da pandemia, fecha-se, não se fecham os cemitérios, porque aqui nos Açores a tradição não é tão grande como em algumas partes do continente, em que verdadeiras multidões, no dia 1 de novembro, entram nos cemitérios para limpar as campas, pôr flores, prestar homenagem aos seus mortos. Aqui nos Açores não há tanto essa tradição, mas há sempre.
Ah, ah, a confusão nasce do facto das pessoas visitarem os cemitérios no dia, não no dia dos Fiéis Defuntos, que é um dia de semana, é um dia de trabalho, mas no dia da celebração de Todos os Santos. Portanto, a diferença é simples. Num dia celebram-se os santos, no outro dia rezamos pelos mortos. Os mais antigos recordam mesmo de dizer a muitos que no dia de Todos os Santos quebrava-se a barreira entre a vida da terra e a vida, neste caso divina, a vida eterna. E na verdade é mesmo assim, não é? As pessoas sentem-se mais próximas neste dia de quem partiu, dos seus entes queridos. Acho que devem ser todo o ano, mas como as coisas importantes têm sempre um dia comemorativo, é o Dia Mundial da Criança, o Dia do Ambiente, o Dia dos Animais, o dia... Na igreja também se celebram... nós somos feitos de recordações e de datas e de memórias. E este dia, realmente, todo o mês de novembro é o mês conhecido como o mês das almas. Tanto que na tradição popular apareciam almas do outro mundo. Eu ainda me lembro dos meus avós e das pessoas mais antigas contarem aparições de almas penadas que andavam aí por este mundo. E criava-se uma certa mística, às vezes um bocadinho do medo. Novembro é o mês por excelência do outono. Outubro, novembro. Para mim, mais de novembro do que outubro. Os dias vão diminuindo, as noites vão crescendo. Há uma certa tristeza no outono, uma certa tristeza bonita no cair das folhas. Qualquer coisa de encantador também na decadência da própria natureza, que é o primeiro passo para rejuvenescer. E o outono tem este sentido de morte. É necessário que a semente morra para que dê fruto. É necessário que a natureza morra para que nasça outra vez. E, portanto, o mês de novembro está muito associado ao mês da morte. E ainda, eu já não me recordo, mas ainda há muita gente que se recorda que, muitas vezes, nessas alturas, na data dos Fiéis Defuntos, se punham urnas ou caixões, daqueles caixões pretos forrados a veludo, à porta da igreja, como a recordar, lembra-te, homem, que és pó, e em pó has de tornar, que a morte é o teu destino. Julgo que se terá exagerado um bocadinho na tristeza da morte e no medo da morte. No entanto, o verdadeiro espírito cristão deste mês de novembro e do dia 1 ou do dia 2 de novembro, o dia dos Fiéis Defuntos, é exatamente quebrar esta barreira da morte e fazer com levar as pessoas a ter esta espiritualidade de encontro e de comunicação para além dos sentidos, extrasensorial não no sentido de medium, mas no sentido de espiritualidade, uma comunicação, espiritualidade com os nossos que já partiram, que no fundo não estão mortos. Passaram uma porta, que é a porta da morte, que nós ainda não passamos e que vamos todos passar, mas que estão, diz-nos a nossa fé, na dimensão da felicidade eterna. Se calhar podemos mesmo dizer que neste dia devemos assim celebrar a vida, mesmo dos que já partiram, celebrar a passagem deles na Os Terra. Fiéis Defuntos é exatamente celebrar a vida, a outra dimensão da vida. Não é celebrar a morte. A morte tem uma importância fulcral no cristianismo, porque é a passagem para a vitória final, para junto de Deus, para a paz, para o lugar onde não tivemos mais dúvidas ou perguntas a fazer, onde a evidência da presença de Deus acabará com todas as contingências deste mundo. Por outro lado, temos ainda presente aqui na nossa ilha a tradição do Pão por Deus, para as crianças. Pão por Deus. Exato. Aqui, se calhar, esta tradição já remete-nos mesmo ao Cisma de Lisboa. Neste caso, essa tradição é boa para as crianças para exatamente promover o espírito de partilha e da solidariedade do dar. E podemos mesmo recuar à oração do Pai Nosso. O Pão Nosso cada dia nos dai hoje. Podemos ir mesmo por aí. Podemos. Olha, eu não sabia que a tradição de Pão por Deus tinha nascido com o cisma de... Sim. Dizem que novembro. Sim. Exato, 1 de novembro de 1755. Olha, essa confesso Sim, que as crianças que depois iam sabia. pedir para a rua porque, pronto, como estavam em dificuldades da destruição. Exato. É uma tradição portuguesa. Pronto, é uma tradição portuguesa. É uma tradição bonita, uma tradição que se foi transformando ao longo dos tempos e todos nós recordamos a nossa infância. Eu, particularmente, nascido aqui na Fonte Bastardo, ao pé da Praia da Vitória, não muito longe da base aérea, onde havia na Fonte Bastardo e em Porto Martins também, muitos americanos a viver.
E era aí que a gente atacava. Nós atacávamos os americanos. E nós sabíamos falar inglês, alguns sabiam. A gente pedia candins, ou candins, ou trica-trica. Eles davam-nos sempre os melhores repousados. Até nós não gostávamos, não queríamos dinheiro. Queríamos era repousados ou coisas que as pessoas nos oferecessem, nos dessem. Era uma forma de criar comunidade. E ainda é uma forma de criar comunidade. As crianças vão batendo às portas, uma comunidade que vive em comum, acolhe também os filhos, não como se fossem filhos, mas como se fossem pessoas, crianças a serem protegidas. E a solidariedade das crianças, o sentido da partilha, o sentido de dar e receber, o sentido da comunidade, nesse dia era, e ainda é um bocadinho, mais vivido, precisamente por causa desta gratuidade do dar e não de vender. Ora, o que estamos a viver agora é exatamente a destruição desse dar. Eu não estou a dramatizar a situação, nem estou a dizer que é mau em si, mas quando uma tradição de estilo pagão, que veio através, sobretudo através dos Estados Unidos, como é o Halloween, que se celebra agora também nestes dias. Sim. E temos uma grande influência aqui exatamente por causa da base das Por causa da lajes. base das lajes, mas isto já se espalhou por toda a parte. Não é só aqui na Terceira. Já se espalhou por toda a parte o Halloween como uma festa de tradição pagã, uma brincadeira, o brincar ao terror, digamos assim. Tem o seu interesse, mas não nos esqueçamos que é uma festa mercantilista, digamos assim. Dá mais dinheiro, vendem-se mais coisas, gasta-se mais dinheiro, é melhor para a economia o Halloween do que o pão por Deus. Estamos aqui a gratuidade versus o comprar e vender. E isto já aconteceu com muitas festas. O Natal tornou-se, por excelência, a festa do mercado. Compra-se e vende-se como em nenhuma outra circunstância. Noutros tempos, por exemplo, o Bodo, que era o dia de Pentecostes, era a festa mais importante na Ilha Terceira. Já quase ninguém liga, porque outras festas onde se investe mais, que criam mais riqueza e criam mais dinheiro, como o Natal, como uma série de outras festas, ganharam uma grande importância e o Bodo está praticamente a desaparecer. Tal como o Pão por Deus está também quase a desaparecer. Portanto, as festas que são importadas, não são da nossa tradição, estão a ganhar terreno, e as festas que são connaturais à nossa cultura, como o Bodo, do Espírito Santo, o Pão por Deus, etc., estão a perder terreno. Não são festas rentáveis, não há publicidade para elas, e as pessoas vão se desagregando destas festas, infelizmente, e vão substituindo por outras, seja de origem pagã, seja de origem de qualquer outra circunstância, mas que vão sufocando as nossas tradições, o que não deixa de ser triste. Sim, perdeu-se aqui mesmo algumas tradições em si. Lembro-me também dos meus avós me dizerem a questão que deixava a primeira fornada de pão do dia à porta na altura do dia de Todos os Santos, que era para pedir para, neste caso era a esmola, não é? Que estavam a dar para pedir para as almas, para os entes queridos, e os pobres depois ficavam com este pão. E outra série de tradições, já havia muita a ideia que antes das crianças irem pedir pão por Deus iam primeiro à missa, e hoje estamos de certa forma a perder tudo isto, toda esta essência. Estamos a perder tudo isto. É claro que a ideia da esmola, uma ideia que está um bocadinho sendo ultrapassada, no sentido da esmola de dinheiro ou de pão, praticamente já não fazem sentido. As pessoas não passam fome. Sim. Passa-se, infelizmente. Em muitos lugares, em muitas famílias ainda se passa fome. Mas é uma coisa que não era... É uma realidade muito diferente do que era antigamente. Mas só o simbolismo destes gestos vale a pena. As crianças que vão a terceira freguesia da Fome Bastardo com os seus saquinhos não precisam daqueles repousados para nada. É o gesto simbólico. Mesmo a inocência das crianças. A inocência das crianças. É um dia das crianças também, este dia 1 de novembro. Assim, para terminarmos também em jeito de conclusão,
uma mensagem, estamos aqui tipo uns tempos, um ano atípico, não é? Uma mensagem para, eu acho que é importante se calhar aproveitar estas paragens, tudo o que este ano nos tem proporcionado, para pensar, tirar o lado positivo e de certa forma pensar no sentido de cada data e saber vivê-las da melhor forma. Neste caso, uma mensagem para as pessoas para viverem o dia de Todos os Santos e esta época de uma forma que não seja tão comercializada, por exemplo, como falávamos há pouco. Sim, que mensagem aqui de dar num dia em tempo de pandemia? Olha, a primeira mensagem que eu gostava de dar era: não tenham medo. Acho que o medo está-se a instalar, ou está em reinstalar-se depois de março, abril e maio, do medo primordial. As pessoas tiveram a coragem de se confinar, agora já não têm. Já não têm a coragem, já não sabemos o futuro. O que é que vai ser até aparecer uma vacina, que ninguém faz ideia de quando é que vai aparecer uma vacina. Segundo a perspectiva de alguns, já devia ter aparecido, mas a vacina que levou menos tempo a aparecer até agora levou 4 anos. Exato. E, portanto, esta, se levar 1 ano e meio, já é um milagre. E, portanto, tínhamos a ansiedade e a angústia que se está gerando porque todas as tentativas de travar a pandemia até agora têm sido mais ou menos goradas. Demos um travão antes do verão, tornámos a reabrir a economia. Agora, um outro fechamento da economia será uma catástrofe. E tudo isto cria uma angústia e um medo, sobretudo nas pessoas mais idosas. Convém não ter medo. A fé também ajuda. Convém que também nesta época do Pão por Deus as pessoas não tenham medo, mas também não tenham aquela falta de cuidado que muitas vezes se vê ainda na televisão. Basta ver a irresponsabilidade destas pessoas em Portugal continental. A situação está praticamente descontrolada, já ultrapassamos os 4.000 casos diários, o que não deixa de ser muito grave. E se as pessoas não tomarem cuidado, portanto, a mensagem prática neste sentido é: façam com muito cuidado o Pão por Deus, vivam o Pão por Deus com cuidado, com as devidas distâncias, com a higienização, usando as máscaras sempre que possível, mas não tenham medo também de o fazer. Fazer com cuidado e viver esse tempo, porque uma das instituições que mais sofreu com esta pandemia foi a instituição comunidade. As pessoas fecharam-se em casa. E a partir daí, teletrabalho, quase tudo feito através dos ecrãs, dos computadores, dos telemóveis, dos tablets, das televisões. E a comunidade sofreu imenso. E a própria Igreja vê, até porque, por razões de logística, nós temos praticamente metade das pessoas a vir à missa do que tínhamos antes da pandemia. O que não deixa de ser uma coisa mais ou menos assustadora. É bom não ter medo e é bom ter cuidado. Muito bem, muito obrigada, Padre Júlio, por estar aqui connosco. Quem Um sabe bom até Pão uma por Deus. próxima. Obrigado. Um bom Pão por Deus. Quanto a si, também despeço-me por hoje. Não se esqueça da importância de cada data e também de celebrar a sua vida e de mesmo de quem partiu e te serve de exemplo para tudo o que temos na nossa vida, e também não perca a esperança por dias melhores, que eles certamente irão voltar. Até uma próxima.